Dando continuidade à nossa série de vídeos, a ideia aqui agora é mostrar a montagem do setup experimental que nós vamos utilizar para fazer uma análise modal experimental, utilizando como fonte de excitação um martelo de impacto. Então, para isso, inicialmente, nós precisamos de uma estrutura para realizar a nossa análise, onde a análise de hoje vai ser feita utilizando esse painel aqui mostrado na tela, que é um painel Honeycomb, onde as lâminas dele são feitas de alumínio e o núcleo ele foi feito por impressão 3D. Esse painel aqui está suspenso por fios de nylon, conforme pode ser mostrado aqui. E isso foi feito para simular uma condição do painel livre no espaço, de tal maneira que os apoios do painel não interfiram nos resultados modais que serão obtidos aqui no experimento. Então, como aparatos experimentais principais, nós estamos utilizando o computador, justamente para ler as aquisições que serão feitas. Nós temos aqui mostrado o nosso sistema de aquisição, que vai ser utilizado. Temos aqui o nosso acelerômetro e também temos o nosso martelo de impacto aqui no fundo. Como a análise modal experimental ela pode ser feita com vários acelerômetros, no nosso caso até 3 acelerômetros em simultâneo, a ideia aqui é mostrar somente o processo mais simples e o experimento mais simples, que é a utilização de somente um acelerômetro. Em caso se queira utilizar outros acelerômetros em simultâneo para ser feita a análise, a ideia é que o procedimento é análogo e pode ser feito de maneira igual. Então a ideia aqui agora é mostrar o passo a passo de maneira bem detalhada. Então geralmente nós começamos pelo encaixe aqui da conexão entre o nosso sistema de aquisição e o nosso computador. Então nós temos aqui o nosso cabo. Essa ponta aqui é a ponta que ela vai ser encaixada aqui no nosso sistema de aquisição. Então aqui é a entrada onde nós vamos fixar nossa ponta. E a outra ponta nós vamos colocar no nosso computador, como se nós estivéssemos fazendo uma conexão de mouse utilizando cabo USB mesmo. Então, nós colocamos aqui na parte lateral do computador e foi encaixado. Como a gente verifica se tá conectado da maneira correta? Nós vamos utilizar o software DB Switch, que é esse segundo ícone aqui mostrado na nossa área de trabalho. Nesse vídeo não vai ser mostrado nada muito específico em relação a esse software, porque a ideia é que vai ser feito um vídeo específico somente mostrando essas configurações. Mas a ideia é que uma vez que você conecta o sistema de aquisição e você quer verificar se foi conectado da maneira correta, você abre o software e clica na opção aqui de fazer um teste transiente de impacto e coloca novo teste. A ideia é que se o sistema de aquisição foi conectado corretamente, ele vai abrir essa janela em branco aqui conforme está sendo mostrado na tela. Caso eu conecte o sistema de aquisição via cabo e a conexão não foi feita corretamente, então vamos supor, vou desencaixar o cabo aqui, só para mostrar. Eu encaixei aqui o sistema de aquisição e vou colocar aqui a opção para iniciar um teste de impacto. Então quando eu coloco a opção aqui de novo teste, ele dá uma mensagem aqui na tela de que a conexão ao dispositivo falhou. Ou seja, o software não está conectado com o sistema de aquisição. Então isso é um aviso que ele dá quando o sistema de aquisição não está conectado corretamente. Então voltando aqui, nós vamos reencaixar aqui nosso sistema de aquisição. Ele está mostrado aqui do lado, conforme vocês podem ver. Então fixamos aqui o nosso sistema de aquisição e o nosso software já está aberto, mostrando que o sistema funcionou conforme o teste que eu passei agora. Então o próximo passo, digamos assim, é conectar primeiro a fonte de excitação, que no caso é o nosso martelo. Então, pegando aqui o nosso martelo de impacto, pegando o cabo principal dele, que é esse azul aqui mostrado na tela, ele já tem aqui essas duas pontas que agem como conectores. Então uma ponta desse conector vai no cabo do martelo e a outra vai no nosso sistema de aquisição. Então essa ponta de conexão ela tem uma travinha. Eu não sei se vai ser possível mostrar aqui na
na tela, no vídeo, mas ela tem uma travinha aqui, ela tem um pino e é bem simples de ser encaixado. Então, nós colocamos o encaixe aqui de maneira que entre tudo aqui o conector aqui na parte do martelo. E aí após isso é só você fazer o giro aqui até a hora que você escutar um barulho. Esse barulho vai mostrar que o encaixe foi feito, o pino travou aqui na entrada do conector e agora você observa que o cabo não sai mais. Então isso aqui é o que indica que o conector foi colocado aqui no martelo de maneira correta. E da mesma maneira, a gente consegue fazer a mesma coisa no nosso sistema de aquisição. Então eu vou pegar ele aqui para ser mais fácil de mostrar. A ideia é que a gente coloque, por costume mesmo, por padronização de experimentos, que nós colocamos a fonte de excitação sempre no canal 1 aqui do nosso sistema. Então, da mesma maneira, ele também tem um pinozinho aqui de trava. Então a ideia agora nós prosseguimos da mesma maneira. Então nós encaixamos aqui o pino, ó, percebe que ele vai até o final. E aí se eu não rosquear, na hora que eu puxar ele vai sair do mesmo jeito. Então a ideia é, eu enfio o conector até o final e depois eu vou rosqueando até a hora que você sentir uma travinha sendo acionado. Agora se eu puxar, a gente observa que o conector não sai mais. Então com isso agora nós temos o nosso martelo conectado aqui no nosso sistema de aquisição. Então, feito isso, o martelo ele precisa ser posicionado aqui de maneira correta, né? De maneira a não danificar o equipamento. O próximo passo agora é realizar a fixação do nosso acelerômetro, que é um instrumento muito sensível e delicado. Então ele tem que ser manuseado com extremo cuidado, principalmente para evitar pancadas no chão e batidas de qualquer outra natureza. Então a ideia é que ele sempre fique colocado sobre uma estrutura mais acolchoada ou almofadada, para que evite que ocorra esse tipo de problema. Ok? E o cabo dele é extremamente sensível também e deve ser manuseado com extremo cuidado. Então, ele percebe que esse é o cabo, a gente vai desenrolando com muito cuidado para não causar rachaduras aqui no cabo do acelerômetro. Isso vai ser mostrado depois ao longo da execução dos testes, o setup experimental completo. Então, nós colocamos aqui. Pegamos aqui o nosso adaptador, nosso fixador. Então, essa parte aqui é justamente para pegar esse conector aqui do cabo do acelerômetro e rosquear aqui nesse adaptador. Então, com muito cuidado aqui, ele tem um furinho que vai indicar que o encaixe foi feito da maneira correta. Depois você só rosqueia até o final. E aí você vai ver que foi feito tudo da maneira correta. Então, feito isso, a ponta do cabo do acelerômetro ela vai ficar desse jeito aqui. Ok? E a ideia agora é, novamente, igual foi feito com o martelo, anexar isso daqui no nosso sistema de aquisição. Então, você só vem aqui, empurra, rosqueia, até ouvir o barulho da trava. Você vai puxar aqui e você vai ver que o cabo não vai mais sair. Então, feito isso, você vê que o martelo e o acelerômetro foram conectados aqui no sistema de aquisição. Feito isso, basicamente o setup experimental inteiro ele já está montado, que consiste só no sistema de aquisição e no computador, no martelo e no acelerômetro, justamente onde o martelo ele vai realizar a excitação e o acelerômetro ele vai medir a resposta. Como nós fixamos aqui o nosso acelerômetro na nossa estrutura, nós passamos uma pequena quantidade de cera no acelerômetro, uma pequena quantidade mesmo, semelhante a um grão de areia, a um grão de arroz, perdão, visto que o acelerômetro ele é feito de uma superfície lisa metálica e nós vamos conectar também em uma superfície lisa metálica, então é muito fácil de grudar esse tipo de estrutura uma na outra com a nossa cera.
caso a superfície seja uma superfície com muito insufilme ou uma superfície cilíndrica, o acelerômetro a fixação do acelerômetro é feita de uma maneira com um pouco mais de dificuldade. Então tem a necessidade de se colocar um pouco mais de cera. Mas inicialmente, para todos os experimentos que forem feitos, é extremamente recomendável colocar uma quantidade de cera equivalente a 1 grão de arroz e tentar fixar o acelerômetro na estrutura. Eu acho que isso já é mais do que o suficiente para que os experimentos sejam feitos com boa precisão e boa qualidade. E é importante também ficar sempre atento que, ao colocar o acelerômetro na estrutura, se a estrutura ficar localizada em um lugar onde o acelerômetro pode soltar e cair diretamente no chão, colocar alguma superfície, alguma superfície amortecedora no caminho para que o acelerômetro não caia no chão e tenha impactos muito bruscos. Embora ele aguente uma capacidade de até 50 G, de acordo com as especificações do produto, o ideal é que nós evitemos pancadas nesse tipo de equipamento por ser algo extremamente sensível e fácil de ser quebrado. E aí, justamente por isso, é importante mencionar aqui que esses experimentos de vibrações que nós fazemos aqui no laboratório, ele é feito justamente em cima de uma mesa inicial, conforme mostrado aqui. Então, essa mesa inicial, ela serve justamente para atenuar vibrações do ambiente externo, onde ela é feita com essas molas de rigidez mais elevada aqui. E todo experimento de vibrações, sempre que possível, ele é feito em cima dessa mesa, justamente para atenuar vibrações de veículos e pessoas pisando aqui no ambiente. E aí, quando o experimento não é realizado em cima da mesa, nós colocamos uma superfície amortecedora nas proximidades aqui da estrutura, para caso o acelerômetro solte, ele não entre em impacto direto com o chão. Então, basicamente, o setup experimental de montagem é esse. E aí a ideia é que agora, no próximo vídeo, seja mostrado a configuração do DB Switch, que é o software mostrado aqui na tela que nós utilizamos para fazer as aquisições. Vou mostrar também a fixação do acelerômetro aqui no nosso painel Honeycomb, e aí filmar também algumas aquisições e mostrar a interpretação do resultado aqui na tela para vocês.